agora nosso tema é o lançamento vertical. Basicamente, o que é isso? Eu vou pegar o corpo a partir do solo e vou lançar verticalmente para cima. Ok? Então, vamos analisar essa situação. A partir do momento que o corpo foi lançado, quais são as forças que atuam sobre ele? A força que sua mão aplicou sobre o corpo? Não. A força que minha mão aplica sobre o corpo só existe enquanto o corpo está em contato com a minha mão. Saiu da minha mão, não existe mais essa força. Ah, Marivaldo, então saiu da sua mão, a força que existe é o peso. É a força gravitacional, exatamente. Mais nenhuma outra força. Então, se só o peso atua sobre o corpo, então a força resultante é o peso. Lembrando que a força resultante é a soma das forças que atuam sobre o corpo. Se só tem um peso, a resultante é o peso. E Newton diz na segunda lei que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E o peso a gente sabe que é m vezes g. Conclusão, o corpo vai estar acelerado e a aceleração dele é a aceleração da gravidade, que próximo da superfície da Terra é em torno de 10 metros por segundo ao quadrado. E mais uma vez, como a gente considera que a variação da aceleração da gravidade é muito pequena próximo à superfície da Terra, então temos uma aceleração constante. E se a aceleração é constante, mais uma vez, eu tenho um movimento uniformemente variado. Então, se eu sei movimento uniformemente variado, eu consigo resolver qualquer questão de lançamento vertical ou de queda livre. E daí, quais são minhas ferramentas? As equações do MOVE. O, S é igual a S0 mais V0t mais A t ao quadrado sobre 2. V é igual a V0 mais AT. V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2A delta S. Eu só vou ajustar essas ferramentas à situação do lançamento vertical. Primeiro, se eu vou falar de posição, eu preciso estabelecer uma origem e escolher um sentido como positivo. No momento que eu escolho a origem como sendo o solo, e eu lancei a partir do solo, eu já sei que a posição inicial é 0. Vamos no lugar do S utilizar H. Marivaldo, e agora esse H é altura? Coincide com a altura. Por quê? Porque o S é a posição do corpo. Ótimo, após um segundo, essa é a posição do corpo. Mas eu estou medindo a partir de onde? Do solo. Velocidade inicial, como eu lancei, para cima, velocidade está no sentido positivo. Velocidade positiva. Então, V0t. Agora, e a aceleração da gravidade? Para onde aponta? Espera aí. Peso é massa vezes a aceleração da gravidade. A massa é um número, e um número positivo. Se o peso é uma grandeza vetorial, a aceleração da gravidade também é. E como eu estou multiplicando um vetor por um número positivo, estou encontrando um outro vetor, isso quer dizer que esses dois vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido. A única diferença se encontra no tamanho desses vetores. Traduzindo, a aceleração da gravidade tem a mesma direção e o sentido do peso. O peso aponta para onde? Para o centro da Terra. A aceleração da gravidade aponta para onde? Para o centro da Terra. Como eu adotei que positivo era para cima, então, como G aponta para baixo, G vai ser negativo. Então, eu vou ficar com menos G t ao quadrado sobre 2. E a equação da velocidade? V é igual a V0, que é a aceleração, menos G, t. A equação de Torricelli, V ao quadrado, V0 ao quadrado, menos 2G, vamos chamar aqui de ΔH.
Agora, uma coisa importante. Dizer que a aceleração é de 10 metros por segundo ao quadrado corresponde a dizer que a velocidade vai variar de 10 metros por segundo a cada segundo. Como assim? Lancei o corpo para cima com a velocidade de 30 metros por segundo. O corpo está subindo. Então, após um segundo, a velocidade dele vai ser 20 metros por segundo. Após 2 segundos, 10 metros por segundo. Após 3 segundos, 0. Ah, o corpo para. Na altura máxima ele para de subir. E aí ele passa a descer. Ah, Marivaldo, então na altura máxima ele muda o sentido do movimento. E para isso ele tem que parar. Exatamente. E outra coisa, Marivaldo, ele subiu então em 3 segundos. 30 metros por segundo, após um segundo, 20 metros por segundo, após mais um segundo, 10 metros por segundo, após mais um segundo, 0. 3 segundos subindo. E descendo, quanto tempo será que ele vai gastar? 3 segundos também. E por que é igual? Porque não estamos levando em consideração a resistência do ar. Então, o tempo que ele gasta para subir é igual ao tempo que ele gasta para descer. Esse tempo total no ar a gente chama de tempo de voo, que na realidade é o dobro do tempo de subida. Vamos ver um exemplo. Um móvel é atirado verticalmente para cima a partir do solo, com velocidade inicial de 20 metros por segundo. Despreze a resistência do ar e adote a origem dos espaços no solo com a trajetória orientada para cima. Determine, letra A, as funções horárias do movimento, letra B, o tempo de subida, letra C, a altura máxima atingida, letra D, em t igual a 3 segundos, o espaço e o sentido do movimento, letra E, um instante a velocidade escalar quando o móvel atinge o solo, dado G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Ok, então a partir do solo, eu lancei o corpo com a velocidade de 20 metros por segundo. Então, primeiro, eu quero montar as equações horárias do movimento. Equações horárias do movimento, ou funções horárias do movimento, são as funções que tem o t, tá ok? Tem lá o t. Né? A posição variando com o tempo, a velocidade variando com o tempo. Então, vamos. Função horária da posição. H é igual a V0t, ok? Menos gt ao quadrado sobre 2. Então, H é igual a 20t menos 10 dividido por 2, 5. 5t ao quadrado. Essa é a equação horária da posição, ou função horária da posição. Agora vamos montar da velocidade. V igual a V0 menos gt. Então, V é igual a 20 menos 10t. Equações montadas. Agora, letra B. Ele quer saber o tempo de subida. Preciso de equação? Não. Se eu lancei com a velocidade de 20 metros por segundo, após um segundo, a velocidade vai ser 10 metros por segundo. Após 2 segundos, 0. Já chegou lá em cima. Então, 2 segundos, o tempo de subida. Mas eu poderia também fazer o seguinte, V igual a 20 menos 10t. Eu sei que na altura máxima, V é igual a 0, não é isso? Ele para mudar o sentido. Então, quando é que ele está na altura máxima? Quando é que ele para? 10t igual a 20, t igual a 20 por 10, ele para após 2 segundos. Traduzindo, ele alcança a altura máxima em 2 segundos, ou o tempo de subida, 2 segundos. Letra C, altura máxima. Então agora, para achar a altura máxima fica fácil. É só substituir o tempo de subida na equação da posição. Então, H é igual a 20 vezes, qual foi o tempo? 2 menos 5 vezes 2 ao quadrado. H é igual a 40 menos 5 vezes 4. H é igual a 40 menos 20. Então, a altura máxima, 20 metros. Letra D. Em t igual a 3 segundos, a posição e o sentido do movimento. O sentido fica fácil.
pelo seguinte: ele gastou 2 segundos para atingir a altura máxima. Então, em 3 segundos, ele vai estar descendo. Então, sentido para baixo. Não tem dúvida quanto a isso. Agora, e a posição? H é igual a 20, no instante 3 segundos, menos 5 vezes 3 ao quadrado. H é igual a 60 menos 9 vezes 5, 45. Então, a posição, 15 metros. Ó, ele vai estar na altura 15 metros. Agora, teria outra forma da gente saber o sentido do movimento? Teria, só calcular a velocidade. Como ficou a equação da velocidade? V igual a 20 menos 10t. V igual a 20 menos 10 vezes 3. V igual a 20 menos 30. V igual a menos 10 metros por segundo. Lembra? A gente adotou para cima como sendo o sentido positivo. Então, se a velocidade no instante 3 segundos é negativa, isso quer dizer que nesse momento o corpo está descendo, tá ok? E finalmente a letra E. A velocidade do corpo quando atinge o solo. E aí? Vocês acham que vai dar quanto aí nessa história? Lancei o corpo com a velocidade de 20 metros por segundo. Após 1 segundo, a velocidade dele vai ser 10 metros por segundo. Após 2 segundos, vai dar 0. E agora ele vai cair, em queda livre, não é verdade? Aí, terceiro segundo, a velocidade dele vai ser quanto? Será 10, após o segundo, aumentou de 10 metros por segundo. Não é essa a aceleração? 10 metros por segundo ao quadrado? Então, após mais 1 segundo, ou seja, no instante 3 segundos, a velocidade dele vai ser 10. E no instante 4 segundos, ele está chegando no chão e com a velocidade igual a 20 metros por segundo. Pô, Marivaldo, o valor da velocidade que eu lancei é igual ao valor da velocidade que ele retorna ao solo? Em módulo, sim. Porque observe que a gente escolheu um sentido como positivo. Então, quando eu lancei, a velocidade 20. Quando retorna, a velocidade menos 20. Mas não precisa ficar nessa piração. Você pode usar a equação. V não é igual a 20 menos 10t. Lembra? O tempo de subida é igual ao tempo de descida. O tempo de voo, o tempo de permanência no ar, é o dobro do tempo de subida. Como ele subiu em 2 segundos, ele vai retornar ao solo em 4 segundos. Então, V é igual a 20 menos 10 vezes 4. V é igual a 20 menos 40. V é igual a menos 20 metros por segundo. Como eu disse, em módulo, a velocidade inicial, a velocidade que eu lancei, é igual à velocidade que ele retorna. O sinal negativo é só para indicar que quando eu lancei, ela apontava para cima, o sentido escolhido como positivo, e no retorno, ela aponta para baixo. Exemplo 2. Um objeto é lançado verticalmente para cima e volta ao solo após 4 segundos do lançamento. Considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando a resistência do ar, calcule. Letra A. A velocidade de lançamento V0. Letra B. A altura máxima atingida. Então vamos lá. Lancei um objeto. 4 segundos depois, ele retorna à minha mão. Então eu sei que o tempo de voo, 4 segundos, que corresponde a 2 segundos subindo, mais 2 segundos descendo. Conclusão, eu sei que o tempo de subida é de 2 segundos. E de posse disso? Posso agora calcular a velocidade inicial? Posso. V não é igual a V0 menos GT? Eu sei que na altura máxima, V é igual a 0, não é isso? Então, V é igual a 0, ó, no momento que ele está na altura máxima. Como o G é 10 e eu sei que ele vai estar na altura máxima em 2 segundos, porque o tempo de voo é de 4 segundos, achei a velocidade inicial. Então, menos V0 igual a menos 20, V0 igual a 20 metros por segundo.
Agora, para achar a altura máxima, eu posso utilizar a equação da posição. H é igual a V0t menos g, t ao quadrado, sobre 2. Ou seja, H, V0 eu já tenho, o tempo de subida eu já tenho, ou seja, o tempo que ele vai estar na altura máxima. G eu tenho, ok? T eu tenho. Então, H vai ser 40 menos 5 vezes 4. H vai ser 40 menos 20 e vai dar 20 metros. Mais um exemplo. Do topo de um edifício a 20 metros do solo, atira-se um corpo para cima com velocidade inicial de 10 metros por segundo. Desprezando a resistência do ar, determine. Letra A, o tempo de subida do corpo. Letra B, o tempo de chegada ao solo. Letra C, a altura máxima. Dado G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então vamos lá. Do topo de um edifício de 20 metros, joguei uma pedra para cima, com a velocidade de 10 metros por segundo. Como a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, se eu lancei uma velocidade de 10 metros por segundo, após o segundo a velocidade já vai ser zero. Na verdade, ele já chegou na altura máxima. Então eu sei que o tempo de subida é 1. Outra forma de encontrar esse valor, Marivaldo, montando a equação da velocidade. V é igual a V0 menos GT. Então, na altura máxima, o que é que eu sei? V é igual a zero. É o ponto que ele muda o sentido do movimento. Então, vamos lá. Qual a velocidade de lançamento? 10. G é 10. Então, quando é que ele está na altura máxima? Quando é que a velocidade dele é zero? 10t é igual a 10. T é igual a 10 dividido por 10. Ótimo, o tempo de subida foi de 1 segundo. E o tempo de voo, Marivaldo? Ah, simples, é o dobro do tempo de subida. Opa, é mesmo? Ele vai subir, chegar na altura máxima e vai descer, atingindo o solo. Então, o tempo de subida é igual ao tempo de descida? Claro que não. Se ele subiu 1 segundo, ele retorna a esse nível em 1 segundo. Mas ele quer saber o tempo que ele gasta para atingir o solo. Então, a gente vai ter que parar e pensar nisso aí. Então, o que é que eu vou fazer para achar a letra B? Vou montar a equação da posição. H é igual a V0t. Ele foi lançado do solo? Não, ele foi lançado a 20 metros do solo. Então vai ter uma altura inicial, vai ter um H0 mais V0t menos g, t ao quadrado, sobre 2. Qual a novidade aqui, Marivaldo? Tem uma altura inicial. Eu não lancei a partir do solo. Então, H, 20, mais, qual foi a velocidade de lançamento? 10t, menos 10 dividido por 2, 5t ao quadrado. E eu quero saber quando ele chega ao solo. Chegar ao solo é o quê? Altura C0. Então, vamos resolver essa equação do segundo grau que vai aparecer aqui. Vou ficar com 5t ao quadrado menos 10t menos 20 igual a zero. Dá até para simplificar por 5. t ao quadrado menos 2t menos 4 igual a zero. Delta b ao quadrado menos 4ac. Quem é o b? Menos 2. Ao quadrado, 4. Menos 4. Quem é a? 1. Quem é o c? Menos 4. Então, eu vou ficar com 4. Menos com menos, mais. 4 vezes 1 é 4, vezes 4, 16. Então, o delta deu 20. Então, o tempo vai ser menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Traduzindo, b é menos 2. Então, menos b, menos menos 2. 2 mais ou menos a raiz de delta, que foi 20, sobre 2 vezes a. Quem é o a aqui? 1. Então, 2 vezes 1. Então, eu vou ficar com 2 mais ou menos raiz de 20.
Peraí, 20 é 4 vezes 5. E a raiz de 4 é 2. Então eu posso escrever raiz de 20 como 2 raiz de 5, dividido por 2. Simplificando, t vai ser 1 mais ou menos raiz de 5. Agora, pensando aqui, quem é maior, 1 ou raiz de 5? 2 ao quadrado é 4, então a raiz de 5 vai ser 2, alguma coisa, 2,24. Então, o tempo, eu tenho duas possibilidades. 1 mais raiz de 5, 1 menos raiz de 5. 1 menos raiz de 5 vai dar um número negativo. O tempo pode ser negativo para a gente? Não. Então a resposta vai ser o quê? 1 mais raiz de 5. 1 raiz de 5 é em torno de 2,24. Então 3,24 segundos. E para achar a altura máxima, Marivaldo? Não tem um tempo de subida, que foi no segundo, então posso substituir na equação da altura. Ó, H, como é que ficou? 20 mais 10t menos 5t ao quadrado. H vai ser 20 mais 10 vezes, qual foi o tempo de subida? 1 menos 5 vezes 1 ao quadrado. Seja 20, 10 vezes 1 é 10. 1 ao quadrado, 1 vezes 5, 5. Então, eu vou ficar com 25 metros. Quarta questão. Calcule a relação entre as alturas atingidas por dois corpos lançados verticalmente com velocidades iniciais iguais. Um na Terra, outro na Lua. Sabe-se que a aceleração da gravidade na Terra é 6 vezes maior do que na Lua. Desprezam-se as resistências opostas aos movimentos. Então a situação agora é a seguinte. Peguei um objeto, por exemplo esse piloto, joguei com certa velocidade aqui na Terra. Peguei outro corpo, não importa, o apagador, e joguei com certa velocidade para cima, só que agora na Lua. Sabendo que a gravidade na Terra corresponde a 6 vezes o valor da gravidade na Lua, qual a relação entre essas alturas que os objetos atingiram? O que eu lancei aqui na Terra e o outro que eu lancei na Lua. Qual a relação entre essas alturas? Então vamos ver, ó. V ao quadrado é V0 ao quadrado menos 2G delta H. É isso? Sabe que na altura máxima a velocidade é zero, não é isso? Então, isso funciona tanto aqui na Terra quanto na Lua. Ok? Lançamento vertical. A única diferença é a aceleração da gravidade. Então, V0 ao quadrado menos 2G delta H. Então, 2G delta H, V0 ao quadrado. Ou seja, delta H, seja aqui, seja na Lua, vai ser V0 ao quadrado sobre 2G. A única coisa que vai mudar na Lua, ΔH na Lua, vai ser V0 ao quadrado sobre 2G na Lua. ΔH aqui na Terra vai ser V0 ao quadrado sobre 2G na Terra. Que eu posso fazer o seguinte, V0 ao quadrado sobre 2 vezes o G aqui na Terra corresponde a 6 vezes o G na Lua, não é isso? Então, eu quero saber qual a relação entre essas coisas. Nesse caso, a melhor forma de encontrar a relação é dividir essas duas coisas. Então, ΔH na Lua dividido por ΔH na Terra. Quanto é ΔH na Lua? V0 ao quadrado sobre 2G na Lua. ΔH aqui na Terra, V0 ao quadrado sobre 2 vezes 6G na Lua. Divisão de fração, conserva a primeira, multiplica pela segunda invertida. Ó, V0 vai embora, V0 ao quadrado vai embora, o G da Lua vai embora, o 2 vai embora. Olha o que eu aqui achei, 6. Ó, ΔH na Lua sobre ΔH na Terra é igual a 6.
Ou, colocando aqui embaixo, desenvolvendo, olha o que eu achei. ΔH na Lua é igual a 6 vezes ΔH na Terra. Ou seja, na Lua, o objeto que eu lancei vai atingir uma altura 6 vezes maior. Mais um exemplo. Dois corpos são lançados verticalmente para cima do mesmo ponto e com velocidades iniciais iguais a 30 metros por segundo. O segundo corpo é lançado 3 segundos depois do primeiro. Desprezando a resistência do ar, determine, letra A, um instante a posição do encontro, letra B, as velocidades dos corpos no instante do encontro, dado G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Qual a situação agora? A partir do solo, eu vou lançar um corpo com a velocidade de 30 metros por segundo e após 3 segundos eu vou lançar outro corpo. Eu quero saber o instante, a posição do encontro e quero saber também as velocidades deles no instante do encontro. Então, questão de encontro mais uma vez. Eu monto as equações das posições, depois igualo. Com a lógica, no momento do encontro, eles estão na mesma posição. Então vamos. Primeiro corpo que eu lancei. Então, a equação da posição dele. H é igual a V0T menos GT ao quadrado sobre 2. H1 vai ser, lancei com 30 metros por segundo, G é 10, dividido por 2, 5. Ótimo. 3 segundos depois, lancei o segundo corpo. Da mesma posição e com a mesma velocidade. Então, vou ficar com a mesma equação. Mas será que é a mesma equação mesmo? Se eu lancei 3 segundos depois, vamos supor que quando lancei o primeiro, eu liguei o cronômetro. Então, quando eu lancei o segundo, o cronômetro já estava registrando 3 segundos. Ou seja, o tempo marcado no cronômetro não vai coincidir com o tempo de movimento do segundo corpo que eu lancei. Sempre ele vai estar atrasado em relação ao cronômetro em 3 segundos. Porque o cronômetro registra o tempo de movimento do primeiro corpo. Mas tem como eu colocar o mesmo tempo aqui e aqui, só se eu fizer uma correção. Porque o tempo que eu estou me referindo é o tempo marcado no cronômetro, que eu liguei quando eu lancei o primeiro corpo. Então, no caso do segundo corpo, o tempo vai ser o que marca no cronômetro menos 3 segundos. Então, vamos desenvolver aqui a posição do corpo 2. Vai ser 30T, ó, menos 90, menos 5, quadrado da diferença. O quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ou seja, H2 vai ser 30T, menos 90, menos 5T ao quadrado, mais 30T, menos 45. Então, H2 vai ser menos 135, mais 60T, menos 5T ao quadrado. Então, essa equação que vai me dar, ó, a posição do corpo 2 com o tempo. Então, quando é que ocorre o encontro? Quando o corpo 2 estiver na mesma posição do corpo 1. Menos 135 mais 60T menos 5T ao quadrado igual a 30T menos 5T ao quadrado. Menos 5T ao quadrado vai embora. Vou ficar com 60T menos 30T igual a 135. 30T igual a 135. Então, T, 135 dividido por 30, que vai dar 4,5 segundos. Agora, em qual posição vai ocorrer o encontro? Simplesmente eu posso substituir em uma dessas duas equações. H1
igual a 30t menos 5t ao quadrado. H1 é igual a 30 vezes 4,5 menos 5 vezes 4,5 ao quadrado, que vai dar 33,75 metros. E depois ele quer saber o seguinte, a velocidade dos corpos no momento do encontro. Vamos fazer aqui? Qual a velocidade do corpo 1? V1 é igual a V0 menos GT. V1, qual a velocidade inicial? 30. G é 10. Quanto tempo ele gastou até o encontro? 4,5 segundos. Então, V1 vai ser 30 menos 45, menos 15 metros por segundo. O que indica que no momento do encontro ele vai estar descendo. Agora, vamos analisar o segundo corpo. V2 é igual a V0 menos GT. V2 vai ser 30 menos 10. Para ele, quanto tempo demorou até ocorrer o encontro? Lembra? 1,5. Ok? Para ele, o tempo corresponde a 3 segundos a menos do que marca o cronômetro. Então, V2 vai ser 30 menos 15 metros por segundo. Curiosidade, ele vai ter o mesmo módulo da velocidade do corpo 1, só que ele vai estar subindo. Outro exemplo. A figura representa o gráfico espaço-tempo do movimento de um corpo lançado verticalmente para cima com velocidade inicial V0 na superfície de um planeta. Letra A. Qual o valor da aceleração da gravidade na superfície do planeta? B. Qual o valor da velocidade inicial V0? Então, ele me dá o gráfico do espaço em função do tempo de um corpo que foi lançado verticalmente para cima a partir da superfície de um planeta. Ele quer saber a velocidade de lançamento e a aceleração da gravidade do planeta. Que gráfico é esse? Eu sei que é uma parábola, porque não importa se é aqui na Terra, na Lua ou em outro planeta. O lançamento vertical, tá ok? Próximo da superfície desse planeta, eu posso considerar como sendo um movimento uniformemente variado. E a equação horária da posição vai obedecer justamente à equação que a gente já deduziu aqui nessa aula. E daí? Essa equação, ou essa função horária, é uma função do segundo grau. Então, eu já sei que esse gráfico é uma parábola. Mas e aí? Será que eu preciso dessa equação para resolver esse problema? Não. Por quê? Porque eu tenho o vértice da parábola. E eu sei que nesse instante a velocidade do corpo é zero. Como assim, Marivaldo? A posição do corpo está progredindo. O movimento dele é progressivo. A partir de 3 segundos a posição começa a regredir. O movimento é retrógrado. Ah, então aqui o corpo mudou o sentido de movimento. Ah, então aqui ele parou. Mais ainda, então aqui é a altura máxima. Exatamente. E se é a altura máxima, se é a posição que ele muda o sentido do movimento, eu sei que a velocidade dele é zero. Eu sei quanto ele andou. Sei o tempo, sei a velocidade final. Lembram dessa equação aqui, que eu apresentei quando eu expliquei move para vocês? Eu disse que ela é muito útil para resolver vários problemas lá dos vestibulares. Então, agora ela vai ser útil para mim. Porque eu sei que a variação da posição dele foi de 9 metros. Eu sei que a velocidade final dele, nesse intervalo de tempo, foi zero. Não sei a velocidade inicial e sei que essa variação de posição ocorreu em 3 segundos. Então, só não tenho a velocidade inicial. Então, vamos desenvolver isso aí. 0 mais V0 dá V0. Vezes 3, 3 vezes 0. Vezes 1, 3 vezes 0. É igual a 9 vezes 2, 18. Então, V0, 18 dividido por 3, V0 é igual a 6 metros por segundo. Então, esse corpo foi lançado com a velocidade de 6 metros por segundo.
Já para achar a aceleração, eu posso recorrer à equação horária da velocidade. Porque eu sei que a velocidade é zero no instante 3 segundos. E sei que a velocidade inicial é 6 metros por segundo. Então vamos substituir. A velocidade é zero, a velocidade inicial 6 e essa velocidade é zero no instante 3 segundos. Então, 3g é igual a 6, g é igual a 6 dividido por 3, g é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Então, a gravidade desse planeta é de 2 metros por segundo ao quadrado. Outro exemplo, a velocidade de um corpo lançado verticalmente para cima varia com o tempo de acordo com o gráfico apresentado. Com base nele, determine: letra A, o instante que o corpo atinge a altura máxima. B, o instante que o corpo está de volta ao ponto de lançamento. C, a altura máxima atingida. D, a velocidade do móvel ao retornar ao ponto de lançamento. Então eu tenho aqui o gráfico da velocidade em função do tempo de um corpo que foi lançado verticalmente para cima. O que é que ele quer saber? O tempo de subida, o tempo que o corpo gastou para alcançar a altura máxima. Aí eu sei que na altura máxima a velocidade é zero, né? Então quando isso aconteceu, o tempo de subida, 6 segundos. Letra B, o tempo de voo. Eu sei que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Ou seja, se ele gastou 6 segundos para subir, ele gastou 6 segundos para descer. Então, o tempo de voo, 12 segundos. O que mais? A altura máxima. A altura máxima, posso utilizar a equação, né, da altura, né? Mas também eu sei que no gráfico da velocidade em função do tempo, se eu calcular a área entre o gráfico e o eixo do tempo, eu sei que essa área é numericamente igual a ΔS, que no caso aqui é ΔH. Ok? Então, como eu tenho aqui um triângulo, para calcular essa área fica fácil. É a base, 6, vezes a altura, 60, dividido por 2. Então, simplificando dá 3, 60 vezes 3, 180 metros. Essa foi a altura máxima que ele alcançou. E na letra dele, que é a velocidade que o corpo retorna ao ponto de lançamento. A gente sabe que se o corpo foi lançado com a velocidade de 60 metros por segundo, quando ele retornar, ele vai ter uma velocidade de menos 60 metros por segundo. Ou seja, em módulo, a mesma velocidade, porém o sinal negativo que indica que na volta a velocidade vai estar apontando para baixo.